Patriarcado, machismo, feminismo, como seria se libertar de todas essas narrativas e realmente criar a realidade que tu deseja, o mundo em que tu deseja? E eu tô olhando pra câmera errada. Como pode melhorar? Bem-vinda a mais um episódio do Amanda Alcote Podcast, hoje com a participação especial dos meus gatos, que estão bem malucos na hora da gravação, e é o que o sistema tá oferecendo. Então, assim, vamos torcer para que eles não destruam a casa, né? Hoje estou gravando aqui do meu iPhone conectado com o MacBook, por isso que a imagem tá essa coisa linda, maravilhosa, né? Eu mudei o ângulo também e tem um canto da imagem para quem está assistindo no YouTube em que pode aparecer alguns gatinhos, tá? Porque eu quis mostrar a minha prateleira cheia de livros. E tem um outro frufruzinho atrás que não vai aparecer porque eu tô bem na frente dele. Mas enfim, gente, esse episódio aqui... Peraí, antes da gente entrar no assunto do episódio, que é uma coisa que tá engasgada na minha garganta, hoje é episódio de desengasgo, tá? Te inscreve no canal no YouTube se tu não tá inscrevida, curte esse vídeo. E se tu tá me acompanhando pelo Spotify, entra lá no meu perfil do Spotify. Eu imagino que tu já estejas me seguindo. Se tu não tá me seguindo, começa a me seguir. E, por favor, avalia o podcast, porque isso vai ajudar ele a chegar a mais pessoas que precisam dessa consciência, desse conteúdo aqui. Então, bora lá. Gente, por que eu trouxe esse episódio hoje, tá? Porque, assim, eu tenho visto muitas pessoas, muitos conteúdos, né, de pessoas, de certa forma, despertas e conectadas com a expansão da consciência, desenvolvimento pessoal e etc., mas ainda muito presas numa narrativa de porque o patriarcado, porque os homens isso, porque as mulheres aquilo e não sei o quê. Só que, assim, não tem como combinar esse assunto com o assunto de cocriação da realidade, no sentido de alinhar um com o outro. Ou tu vai escolher... Na verdade, tu pode, né? Na verdade, desculpa, tu pode. Tu quer criar essa realidade de limitação, de desequilíbrio entre homens e mulheres e etc., amore, vai firme na narrativa do patriarcado, do feminismo e etc. Mete marcha. Agora, se tu tá buscando libertação para tua vida, poder pessoal, respeito, um relacionamento amoroso, equilibrado, gostoso, saudável, tu vai ter que te descolar dessas narrativas de patriarcado, de machismo, que os homens isso, que as mulheres aquilo, que feminismo isso, que feminismo assado e que não sei o quê. Que red pill e que não sei o quê. Tu vai ter que te descolar disso. Porque senão tu vai estar só reforçando essa narrativa. Eu sei que a gente pode confundir muito bem, né? Uma linha tênue. A gente pode confundir essa coisa de tipo, que o mundo é baseado no patriarcado, que a gente vive, né, numa sociedade que é do patriarcado. Isso parece uma verdade absoluta, né? Sabor verdade absoluta. Porque não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Isso é uma narrativa. E quanto mais pessoas sustentarem e alimentarem essa narrativa, mais ela se fortalece. Então, assim, eu já participei de aulas, grupos, assim, enfim, que caiu nessa discussão. E eu acho muito enjoativo, gente. Eu acho muito enjoativo, porque é pesado. Tu pode ver que tu entrar nesse assunto é pesado. Por quê? Tudo aquilo que é uma mentira para ti, tudo aquilo que tem uma mentira ali no campo, é pesado. Então, esse assunto de patriarcado, de machismo, de homens versus mulheres, que os homens fazem isso e etc., com as mulheres e não sei o quê, por que isso é pesado? Não é pesado porque os homens fizeram isso com as mulheres, porque as mulheres não podem, porque as mulheres foram limitadas, porque as mulheres foram castradas, etc. Não é simplesmente pesado por conta de cada situação em si que ocorre. É pesado porque existe muita mentira envolvida. Essa é a questão. E hoje eu trago esse conhecimento aqui para reforçar, porque eu sei que se tu tá aqui me ouvindo, tu tá buscando evoluir, crescer, te libertar, criar uma vida com mais propósito e mais sentido para ti. E essa chave aqui, esse momento em que nós chegamos é muito importante para isso. Porque
eu acho que talvez o despertar de consciência comece nesses movimentos sociais, por exemplo, como o feminismo. Eu não sou feminista, tá? E isso não quer dizer que eu não concorde com o espaço das mulheres na sociedade, não quer dizer que, nossa, eu sou a favor dos homens dominarem o mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já fui feminista, eu já fui vegana, gente, com licença. Eu posso falar, entendeu? Eu posso falar porque eu já fui assim, ó, uma pessoa, uma vegana chata, uma feminista chata. Eu já tentei mudar o mundo através de movimentos sociais e, adivinha? Não tive resultado nenhum. Só criei conflito. E fiquei no mesmo lugar e sofri. E foi pesado, entendeu? Então, tomar um golinho de água aqui. Então, assim, vamos se libertar, tá? Porque a mudança que tu quer ver no mundo, ela não vai começar de fora para dentro. Não é mudando o político que está no poder que o mundo vai mudar. Não é tu brigando, não é fazendo passeata, não é assim que o mundo vai mudar. Isso tudo pode funcionar como sementes. Mas a mudança, de fato, acontece de dentro para fora. Então, de nada adianta tu brigar com os homens, ou tu... Uma coisa que acontece muito, gente, eu não aguento. Grupos de... Ou sagrado feminino, grupos de mulheres, sororidade e tal, eu não sei o quê. E qual é o assunto que mais rola? Vitimismo. Porque os homens isso, porque os homens aquilo outro. Então, tipo assim, aquele grupo que era pra despertar, pra criar algo maior, tá só reforçando a mesma narrativa sempre, colocando as mulheres no masculino, colocando as mulheres na defensiva. Não cria mais do mesmo, mas não expande. Os gatos estão aqui no quebra-pau. Eu já vi que esse é o horário deles, entendeu? 10 da manhã é o horário que bate pico de energia, porque ontem eu fui atender 10 da manhã e eles estavam assim, ó. Quem viu no YouTube acabou de ver eles correndo agora, aqui no canto. Ai, como pode ser mais divertido. Enfim, eu venho aqui para dar a chave da libertação para quem escolhe. Porque tudo isso que existe no mundo hoje, porque os homens fazem isso com as mulheres e tal, não sei o quê, é uma criação. As mulheres criam essa realidade, os homens criam essa realidade, nós criamos isso coletivamente. Sai daí! Ai, gente, como pode melhorar? Nem tô, parece mãe com as crianças pequenas na volta atazanando, né? Esses são os meus filhos, mãe de pet. Enfim, então assim, tu cria a tua realidade o tempo todo a partir das tuas crenças. Então, se um homem te traiu, sinto muito te dizer, tu criou isso pra tua vida. Doa a quem doer. Isso é um mecanismo da realidade. Inclusive, eu te indico assistir, eu não lembro agora qual é o número do episódio, mas tem um episódio aqui no meu podcast em que eu falo sobre cocriação da realidade, como tu cocria a tua realidade. É um dos primeiros episódios, tá? Eu sugiro tu assistir aquilo ali para tu entender como que funciona esse mecanismo. Então, não adianta tu me dizer, Amanda, que eu não acredito. Beleza, tu dizer que tu não acredita no mecanismo da cocriação da realidade é a mesma coisa que tu dizer que tu não acredita na gravidade ou que tu não acredita que o sistema solar gira em torno do Sol. Não vai fazer diferença, as coisas vão continuar funcionando assim. Agora, quando tu aceita esse mecanismo que se trata de leis universais, tu pode usar isso ao teu favor para criar mais na tua vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Então, assim, se tu não quer viver numa sociedade que é patriarcal, que talvez oprima as mulheres, em que os homens são trouxas com as mulheres, em que os homens são isso e as mulheres aquilo, para de contar essa narrativa. Sai dessas rodas de conversa. Vou pegar minha lapiseira aqui que essas crianças jogaram no chão. Que eles estão assim, eles catam as coisas do meu porta-caneta e jogam por aí. Acho que eles pegam até com a boca. Mas já escondi o porta-caneta. Então, assim, é sair dessa narrativa. Eu tô num grupo, tá todas as mulheres conversando sobre aquilo ali. Não conversa. Faz uma pergunta. Como seria se fosse diferente? Não alimenta aquilo ali. Não alimenta. É simples. Não me importa se já viu 289 relacionamentos em que o homem foi machista e a mulher foi uma vítima. Não me importa.
Tu só vai criar algo diferente na tua vida quando tu começar a contar uma história diferente. Sim, é sobre ser delusional. É sobre olhar para o que está acontecendo na 3D e ignorar aquilo ali. Coceira no nariz, gente. É sobre ignorar. Só assim vai ter mudança de fato. Gente, eu lembro uma época que eu me conectei com machismo e feminismo e etc. Isso me deu uma revolta. Eu brigava em casa com os meus irmãos e brigava com a minha mãe, etc. E a verdade é, as pessoas estão escolhendo. Quando tu vê uma mulher numa situação de opressão, em algum nível ela está escolhendo aquilo ali. Gente, é duro ouvir isso. É duro aceitar, mas tem escolha. Todos nós temos escolha a todo momento. Livre-arbítrio, já ouviu falar? Pois é, livre-arbítrio. Então, assim, nada vai acontecer contigo sem que tu permita que isso aconteça. Nada. Nada. Entendeu? Ai, o fulano lá tirou a vida da fulana, que não sei o quê, ele foi escroto, as mulheres isso, as mulheres aquilo outro. Tava na hora dessa pessoa partir do planeta Terra. Tava na hora. Aquilo ali já é um combinado, às vezes, de alma. Nada acontece por acaso. Nada é... Eu vou até falar uma coisa pra vocês. Não existe injustiça. E não existe azar. Existe escolha e existe criação. Não existe acaso também. Desculpa, gente, eu tô olhando pra baixo... porque eu tô olhando para o meu reflexo na tela do computador e eu tô esquecendo que a câmera tá no celular. Enfim, não existe, gente, acaso, sorte, azar, existe criação. E esse podcast aqui é justamente para te devolver o poder para tu criar o que tu deseja para tua vida. Então, assim, eu acho que essas narrativas... Tá? E às vezes eu nem discuto, gente. Assim, o que eu tô falando aqui pra vocês, muitas vezes eu nem falo em grupos em que as mulheres estão reclamando dos homens. Porque às vezes a pessoa não tá aberta, às vezes ela não tá pronta, e às vezes vai criar mais conflito. Então, a gente precisa ser o exemplo. Eu acho que o exemplo arrasta muito mais, assim. Então, por exemplo, talvez meu primeiro namorado, mas eu nem tinha consciência disso na época. Mas depois, todos os caras com quem eu me relacionei, por exemplo, eram caras que faziam atividades domésticas, sabe? Meu namorado faz. Meu namorado cozinha, lava um monte de louça, limpa a casa. A gente limpa e organiza a casa juntos. A única coisa, assim, que eu sou mais responsável que ele, assim, é por lavar as roupas. Mas ele faz junto. Tipo assim, eu tomo a decisão de fazer a lavagem na máquina, mas muitas vezes ele pendura e recolhe e etc. Será que isso foi sorte? Não foi sorte, gente. Eu crio a minha realidade. Eu crio a minha realidade. Anos atrás, quando eu nem sonhava conhecer meu namorado, também tinha uns caras que eu ficava, assim, que fazia comida, fazia um monte de função em casa. Eu nem cozinhava. Ficava sentadinha. Entendeu? A Amanda não é sortuda. A Amanda sabe que cria a própria realidade. É sobre isso. Então, assim, eu vi um evento que eu estava a fim de participar, que vai acontecer esse ano, e é um evento só de mulheres. Só que... E aí eu me empolguei. Como seria participar disso? Era uma experiência bem legal, assim, e tal. Envolvia várias ferramentas legais, coisas com as quais eu quero me reconectar. Só que, gente... eu conectei com a egrégora, o campo energético desse evento, e me veio toda essa energia pesada de, nossa, as mulheres, sabe assim, essa coisa da hiperindependência das mulheres, porque a gente não pode depender dos homens, como seria se a gente não precisasse dos homens, etc. Gente, não, eu não corroboro com isso. Eu sou muito tipo assim, cara, como eu posso receber mais contribuição dos homens na minha vida? Eu amo. Que são os homens que cortam a grama, que são os homens que furam uma parede, que são... não é uma coisa só masculina. Eu também posso fazer isso. Já furei muita parede, gente. Já preguei muita coisa, já lixei. Grama nunca cortei. Mas assim, eu adoro, porque eu não gostaria de estar fazendo essas coisas.
Só que quantas vezes na tua vida tu tá fazendo muito mais do que tu gostaria só pra provar que tu pode fazer sozinha e que tu não precisa de um homem? E como seria se não fosse sobre precisar, mas sobre receber contribuição, receber facilidade na tua vida? Quantas vezes e em quantos lugares tu tá negando a facilidade na tua vida? Porque um dia algum homem te machucou. Ou porque te contaram a história de que um homem te machucaria e que tu precisaria ser hiper, ultra independente. Gente, conheço uma mulher que ela já é coroa hoje, tá? Tem mais de 60 anos. Mas a mãe dela sofreu um grande trauma com relação a um homem e tudo que ela ensinou pra ela foi, pra essa filha, né, que foi a caçula: vai viver a tua vida, vai ser independente, não dependa de homem pra nada. O que aconteceu com essa mulher? Ela foi a única filha de muitos irmãos que fez faculdade, tá? E ela se relaciona com mulheres. Ela é, tipo, casada. Não sei se ela é casada de fato, mas ela vive com uma mulher. Não tô dizendo que todas as mulheres lésbicas ou bis ou que vivem com mulheres tem uma questão dessa por trás. Não é isso que eu tô dizendo. Mas nesse caso, foi muito claro que foi isso. Ela aprendeu desde cedo de que homem é inimigo. E foi assim que ela construiu a vida dela. Ou que, tipo, não dá pra dar intimidade pra homem e etc. Só que assim, eu não sei tu que tá me vendo aqui, mas eu sou hétero. Entendeu? Eu gosto de homem. Sempre gostei de homem. Nunca tive interesse em mulher. Então, assim, é completamente contraditório uma pessoa ser heterossexual e ter esse ódio aos homens. Esse trauma. E aí, falando em trauma, por que tem tanto isso? Gente, tem muito trauma de mulher com homem. Muito trauma. Tá. E hoje em dia também tem homens traumatizados com mulheres. Já atendi, inclusive, tá? Por que acontece isso? Porque começa em traumas ancestrais, lá das nossas antepassadas, às vezes que a gente nem conheceu, tá? Eu tenho uma bisavó que eu não conheci e que eu já até trabalhei em terapia, tá? Porque a minha terapeuta trabalha de uma forma muito parecida com a minha, então a gente consegue trabalhar essas questões do nível genético, do campo genético ancestral. E eu já trabalhei em sessão terapêutica coisas da minha bisavó que eu não conheci, tá? E que ela, inclusive, foi muito revolucionária para a época dela, porque ela, tipo, se separou do marido dela na década de 30. E foi viver sozinha, e foi trabalhar, e, sabe, isso é muito legal. Mas eu precisei curar alguns traumas dela, que eu tava carregando nesse campo. Então, existe esse campo de traumas ancestrais, genéticos. Existe também o campo de trauma do inconsciente coletivo, sabe? Essas narrativas prontas que tem por aí sobre o que eu tô falando tanto aqui. Existe trauma que a gente viu a nossa mãe passar muitas vezes, né? Coisas que a gente viveu na nossa infância e coisas que a gente viveu na nossa pele, assim, né? Que a gente passou. E tudo isso pode ser curado e transformado. Tu pode liberar do teu campo todo esse peso, essa dor, essa mágoa com relação aos homens. Tua vida vai ser muito mais fácil. Um outro problema também, que está relacionado também a trauma, é que assim, eu falei pra vocês, eu não sou feminista. E não é que eu não seja a favor do feminismo. Eu reconheço muito, né? Eu honro muito todo o movimento do feminismo que contribuiu para que hoje as mulheres tenham mais espaço, mais voz na sociedade e etc. Eu não nego isso. Só que a forma de atuar do feminismo foi útil em determinado momento. Hoje já está mais adoecendo do que contribuindo. Tá? Porque, não sei tu, mas do meu ponto de vista, de nada adianta a gente ter uma lei que garante uma determinada coisa para a mulher, só que na prática a gente não sente aquela coisa. De nada adianta ter uma lei que protege as mulheres ou que garante mais espaço para as mulheres, se no coração, se aqui dentro, tá? Tu não sente que tu é protegida, que tu tem segurança, que tu tem espaço e que tu é vista. De nada adianta. Beleza, pode estar lá escrito na lei. Porque no fim das contas, lá no fundo, o que a gente busca é a experiência. E não é uma lei que vai te garantir a experiência.
Ela dá uma ilusão de garantia, sabor garantia. Então, essa é a vibe, sabe? Então, por que eu tô falando essa coisa da lei? Então, assim, o feminismo foi muito útil em determinado momento, só que hoje tá mais adoecendo. E talvez até atrapalhando em algum nível. Por quê? As mulheres, e isso é uma coisa... Eu até gravei já um episódio falando sobre energia masculina e feminina, eu sugiro muito que tu escute isso, porque talvez ele tenha sido uma introdução a esse episódio aqui de hoje, que é o seguinte... Eu não sei exatamente quando que começou isso, tá? Mas eu tenho algumas suspeitas, mas eu não vou entrar aqui nesse ponto. A questão é que em determinado momento a gente entendeu que a energia feminina, o sentir, a sensibilidade, a empatia, a criação, o vazio, tudo aquilo que era invisível, oculto, inconsciente, foi tido como de pouco valor. E aquilo tudo que era de energia masculina, a racionalidade, a objetividade, a materialidade, a força, a conquista de território, tudo isso era, isso aqui é mais legal, era mais valorizado. Na minha cabeça, isso está totalmente conectado com a questão do desequilíbrio entre homens e mulheres na sociedade, porque a mulher, embora ela tenha masculino e feminino, ela é representativa da energia feminina, e o homem também, embora tenha masculino e feminino dentro dele, equilibrados de preferência, é representativo da energia masculina. Ok. Então, parece que as mulheres entenderam se eu for mulher e eu estiver no meu feminino, eu não vou ser respeitada, não vou ser ouvida, eu não vou ter espaço, vão passar por cima de mim. Então, eu preciso ir para o masculino para ser ouvida, combater, lutar, criar o meu espaço, lutar, conquistar o meu espaço. E o feminismo veio muito disso. Da mulher ir para o masculino. Só que a mulher ir para o masculino serviu de estratégia lá no início. Hoje já tá dando ruim. Porque se tu é uma mulher heterossexual, tu quer te relacionar com um homem, ter um relacionamento saudável, um homem que esteja no masculino, que seja cavalheiro, protetor, muitas vezes provedor e etc., tu vai precisar estar mais no teu feminino, tu vai precisar saber fazer essa dança e te permitir fazer essa dança. Porque se tu quer um homem masculino e tu tá no masculino, só vai dar briga se tu conseguir estar no relacionamento. Porque isso, muitas vezes nem chega perto. Muitas vezes tu repele os homens. E aí, uma outra possibilidade também, inclusive já atendi mulheres nisso, mulheres que estavam demasiadamente no masculino, controladoras, tomavam a frente de tudo, determinavam tudo, lideravam tudo, e aí achavam ruim que o marido não fazia nada, que o marido era um paspalhão, só que, não tinha lugar para o marido ter um pingo de liderança. Não tinha lugar para o marido decidir alguma coisa, para ele tomar frente, porque quando ele pensava em fazer, a mulher já tinha feito, para poder reclamar, né? Então, o problema começa daí. E aí eu vejo, gente, posso estar errada, posso estar completamente errada no que eu vou falar, mas as mulheres que mais sustentam essa narrativa de que porque os homens isso, porque os homens aquilo, porque não sei o quê, porque a gente não precisa dos homens para nada, são mulheres que muitas vezes não estão com a sua vida amorosa fluindo. E aí elas preferem se contar essa narrativa de eu tô muito bem sozinha. Não, eu sou muito independente, sabe assim? Só que no fundo elas queriam ter um relacionamento. Então, muito cuidado com as narrativas com as quais tu te alimenta, porque isso vai criar na tua vida. Isso vai criar. E como é que tu vai querer ter um relacionamento saudável com um homem, um relacionamento bacana com um homem honrado, se tu tá apegado a essa narrativa de que o patriarcado é isso, que os homens é aquilo, que o machismo, que não sei o quê, porque fulano é machista? Não vai. Não vai. Então, tu vai precisar te descolar. Mas Amanda, eu preciso lutar pelas mulheres. E se as mulheres não quiserem ser salvas? Gente, verdades duras de ouvir e aceitar. Nem todo mundo quer ser salvo. Aí, às vezes, tu tá tentando salvar pessoas que tu nem sabe quem são, tu nem sabe se querem ser salvas, e tu tá te afundando, tu tá criando menos pra tua vida. Me conta aqui nos comentários se isso aqui tá
blowing your mind, tá? Porque, assim, a sensação que eu tenho é que eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso, mas eu acho que esse é o episódio inicial, assim. Por favor, comenta aqui qual a tua opinião, qual o teu ponto de vista, quais as tuas experiências com isso, porque o meu propósito é trazer libertação. O meu propósito é trazer libertação. E não é tipo assim, relacionamento amoroso deve ser assim. Os homens e as mulheres devem ser assados. Não é sobre isso. É sobre o que faz sentido pra ti. Porque se essa realidade de patriarcado e machismo não faz sentido pra ti, tu tem que te descolar dessa narrativa e criar a tua própria narrativa. Que pode não ser a minha. Tá tudo bem, não é, eu não tô querendo cagar regra. A questão é que tu tá presa numa narrativa que tu não queria porque tu acredita que tu não pode criar uma outra. E aí é que eu te pergunto, a quem interessa que tu não saiba ou não acredite que tu cria a tua própria realidade? Quem está ganhando com isso? Quem está ganhando com o teu desempoderamento? Quem está ganhando com o teu enfraquecimento? Por favor. Vamos despertar a consciência. Isso aqui é para te libertar. Não é para eu cagar regra sobre como deve ser a tua realidade com os homens e mulheres. É para te lembrar de que não tá legal isso que tu tá vendo no mundo afora. Muda as tuas crenças. Você programa o teu subconsciente. Que se tu quiser, claro, fazer um trabalho mais profundo, mais preciso, tu pode vir para as minhas sessões terapêuticas. Aqui embaixo tem o link para tu entrar em contato comigo, para reprogramar a tua mente consciente, liberar todos os traumas que tu quiser sobre homens, mulheres, machismo, feminismo, relacionamento amoroso e etc. Eu já tive que liberar até coisas assim relacionadas a dinheiro e mulher, né? Porque eu tive mulheres na minha linhagem que não trabalharam, que se focaram no relacionamento e etc, né? Então, tiveram que deixar a vida profissional de lado para estar em um relacionamento. Em determinado momento da minha jornada, eu tive que limpar isso do meu campo. Então, fica aqui o convite. E eu ia falar mais alguma coisa que eu me esqueci, gente. Mas é isso, sabe? Qual é a realidade que faz sentido pra ti? Cria ela. Alimenta isso dentro da tua cabeça. E percebe quais são os grupos, os lugares que realmente vale estar para criar algo diferente. Porque, de novo, tem muitos grupos de mulheres que parece que é para criar algo diferente e, na verdade, só tá puxando teu pé para baixo. Só tá te puxando para baixo. Eu já participei de grupo de sagrado feminino que chegou uma parte que eu digo assim, gente, não faz sentido isso aqui. E isso não significa que eu não esteja conectada com o meu feminino. O que eu tô trazendo aqui hoje é pra gente num nível muito mais profundo. Muito mais profundo. O meu propósito é te libertar. Sabe assim, lembrar que tu pode criar o que tu deseja. Tá? E sempre que tu te deparar com essas narrativas e que tu pode estar pensando que aquilo é uma verdade absoluta e tal, tu pode usar a seguinte pergunta. O que é verdade sobre isso? Ou, como seria se fosse diferente? Como seria criar uma realidade diferente? Como seria se a gente nem precisasse falar sobre isso e fosse natural o equilíbrio entre homens e mulheres e cada um criasse a realidade que realmente deseja? Que mais é possível? Que a gente nunca considerou. Então, assim, se tu está nessa jornada de criação da realidade, despertar da consciência, tu está te desenvolvendo, vai chegar um momento em que tu vai querer ter resultados na tua vida e que tu vai precisar te desconectar dessas narrativas limitadoras. Que tá todo mundo falando na sociedade e que parece que é legal. Porque tem um status, né? Se tu é mulher e tu não é feminista, tu tá errada. Não, como assim? Não, o legal é ser feminista, é ser de direita, é ser de esquerda, isso, aquilo. Não cai nessa ilusão, amor. Não cai. Se tiver 200 pessoas falando mal de ti, deixa que falem. Mas tu vai estar criando a tua própria realidade. Tem um cliente meu que é negro, e a gente tem feito um trabalho incrível, gente, incrível, assim, de liberar crenças relacionadas à escravidão, ao racismo, ao valor de pessoa negra, sabe? Cara, tantas coisas que ele não acreditava conscientemente, mas que inconscientemente ele estava trazendo do campo ancestral dele, da família, da criação dele, sabe? Peso, assim, ele se sentia responsável pelas pessoas negras, uma coisa assim
muito profunda e que a gente tá libertando, assim, criando muita mudança na vida dele. Tem sido, assim, pra mim, um processo muito enriquecedor, sabe? Porque eu nunca tinha atendido uma pessoa em que a gente chegou nessas questões, assim, sabe? Mais estruturais, de coisas que a gente poderia olhar e dizer, a vida é assim e ponto. Então, tudo que muitas pessoas acham que é verdade absoluta, com esse cliente, por exemplo, a gente está transformando isso e criando mais para a vida dele. E o mesmo pode acontecer contigo. Se tu é uma mulher e tá presa nessa roda de samsara e nessa corrida dos ratos. Corrida dos ratos das mulheres. Sabe? De ter que provar seu valor, provar sua hiperindependência, fechadas para os homens, atendendo homens que não são honrados, homens com várias questões e que não respeitam elas. A forma com que tu te enxergas é a forma com que tu ensina os outros a te enxergarem. E as tuas crenças criam a tua realidade. Tu nunca vai poder viver uma realidade diferente das crenças que tu tem na tua mente subconsciente. Tá? Pra liberar, limpar teu subconsciente, tu pode vir para as minhas sessões terapêuticas. Por hoje é isso. Espero que esse episódio tenha trazido uma libertação, uma leveza pro teu coração. Quaisquer dúvidas e comentários, por favor, deixa aqui. Vamos conversar sobre isso, expandir mais sobre esse assunto. E nos vemos no próximo episódio. Curte esse episódio aqui, envia para uma amiga que tá precisando despertar a consciência sobre isso. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração e gratidão por estar aqui.